Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje escutaremos o Evangelho do sábado, dia 13/4/2024. Ressurgiu Cristo, o Senhor, que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Do outro lado do mar já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando eles chegaram Jesus andando sobre as águas e aproximaram-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de João, capítulo 6, versículo 16 a 21, descreve o momento em que Jesus caminha sobre as águas para alcançar seus discípulos que estavam em um barco durante uma tempestade no mar da Galileia. Essa passagem é significativa na fé católica por diversas razões. Demonstração do poder divino de Jesus. Ao caminhar sobre as águas, Jesus mostra seu controle sobre as forças da natureza, revelando-se como o Filho de Deus. Convite à confiança e fé. Ao ver Jesus, os discípulos inicialmente ficam com medo, mas ele lhe diz: "Sou eu, não tenhas medo." Essas palavras são um convite à confiança total em Jesus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Jesus, como Salvador, que nos resgata das tempestades da vida, assim como Jesus veio em auxílio dos discípulos durante a tempestade, ele também está presente em nossas vidas para nos salvar das adversidades e nos conduzir à segurança espiritual. A importância da fé. Pedro, ao ver Jesus para caminhar nas águas também, ele demonstra fé a dar esse passo, mas sua fé vacila quando ele percebe a força do vento. Jesus então o repreende, dizendo: "Homem de pouca fé, porque duvidaste?" Essa mensagem ressalta a importância da fé firmemente constante em Jesus diante das dificuldades. Meus irmãos e irmãs na fé, hoje somos convidados a refletir sobre o poder da presença de Deus em meio às tempestades de nossas vidas, à luz do Evangelho de João. Jesus, o Filho de Deus, caminha sobre a água turbulenta do mar da Galileia, mostrando seu domínio sobre as forças da natureza. Neste milagre vemos não apenas o poder de Deus, mas também sua proximidade conosco, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade literal naquele barco, também enfrentamos tempestades em nossas vidas, desafios, dificuldades, incertezas. Nessas horas é fácil sucumbir ao medo e à ansiedade, esquecendo-nos da presença constante de Cristo ao nosso lado. Mas Jesus nos diz a mesma palavra que disse a seus discípulos naquele dia: "Sou eu, não tenhas medo." Ele está presente em nossas vidas, mesmo quando não o reconhecemos de imediato. Ele nos chama a confiar nele e entregar nossas preocupações e medos em suas mãos amorosas. Pedro, impelido pela fé, pede para caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mal perceber a forma do vento, sua fé vacila e ele começa a afundar. Jesus, com sua compaixão infinita, estende a mão e salva, mas também repreende: "Homem de pouca fé, porque duvidaste?" Assim como Pedro, também nós enfrentamos momentos de dúvida e fraqueza na nossa fé. Mas assim como Jesus não abandonou Pedro, ele também não nos abandona. Ele está sempre pronto para nos levantar quando caímos, para fortalecer nossa fé e nos guiar em direção à segurança do seu amor. Portanto, que possamos confiar em Jesus, mesmo quando a tempestade da vida aparece para nos afundar. Que possamos reconhecer em meio às dificuldades e seguir seu caminho, para caminhar com ele sobre as águas tumultuosas de nossas vidas. E que através da nossa fé nele possamos encontrar a verdadeira paz e segurança que só ele pode nos dar. Que assim seja. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja convosco. Amém.